Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. E também amigos da Rádio Sensorial, porque muito provavelmente eu vou usar esse programa lá na Rádio Sensorial também, porque eu tenho certeza que o bate-papo vai ser muito, muito, muito bom. Um prazer e uma honra estar recebendo aqui a Juliana Zelay, uma pessoa fantástica, uma alegria, uma energia. Só o bate-papo rápido que a gente teve anteriormente aí já deu para sentir essa energia fantástica dela. E que tem um tema muito legal para a gente bater papo hoje aqui. Vamos ver o que a gente consegue. Mas eu não quero começar o programa diferente de como eu começo. Eu tenho apenas uma pergunta, todo mundo sabe disso. Então eu quero saber, dando já as boas-vindas, Juliana Zelay. Quem é Juliana Zelay por Juliana Zelay? Sérgio, é um prazer estar aqui, a gente conversando esse bate-papo gostoso. Vamos lá, quem é Juliana Zelay? Bom, eu sou professora, escritora, tenho 3 livros publicados. Legal. O mais recente deles é sobre neurociência positiva, o anterior foi de inteligência emocional, que é best-seller, graças a Deus. Excelente. Bom, sou professora, mentora também. Mas ajudo as pessoas a trabalhar essa parte do desenvolvimento humano, principalmente o desenvolvimento mental, a saúde mental, que é tão importante cada vez mais, né? A gente até tem visto os índices aí de burnout, de afastamento por saúde mental. Fora do normal, né, menina? Como tá? Eu acho que é o seguinte, outro dia eu escutei uma pessoa falar, nossa, isso nunca teve, né? Agora essas doenças modernas, depressão, burnout, eu falei, não, amigo, isso não é doença moderna, isso ganhou um novo nome agora, mas sempre teve, e claro, com a facilidade de divulgação que nós temos hoje em dia, isso acabou ganhando mais espaço no bate-papo das pessoas e um reconhecimento necessário. Um reconhecimento necessário para que as pessoas identifiquem essas questões no seu dia a dia e tratem. Sim, exatamente. E também hoje em dia a gente tem toda essa pressão da vida moderna, né? O nosso cérebro nunca descansa, né? A gente coloca várias abas abertas no computador, a gente fica rolando a rede social toda hora. Então, mesmo nos momentos que antes a gente tinha de tédio, como por exemplo, para esperar um médico, né? Você estava lá na sala de espera, você ficava fazendo nada, você ficava só aquela revista Cláudia de 2 anos e meio atrás, funcionava, eu falava, meu Deus. Pois é, ficava olhando em volta, de repente conversava com alguém que estava do seu lado, né? Mas hoje em dia não, a gente está ainda rolando o feed e pensando, julgando, escolhendo. Então é o tempo todo a gente demandando do cérebro sem deixar momentos de pausa que são cruciais para a nossa recuperação, né? Não, e tem uma coisa, né? Outro dia eu estava conversando com um autor aqui muito legal, não vou lembrar o nome, por favor, não peço para que eu lembre muita coisa, que na idade que eu estou já lembrar o meu nome já é muito bom. Mas ele falava que ele identificou uma questão. Você está ali num Instagram, daí você vê uma coisa que te interessa. Nossa, que coisa legal, que coisa bonita, nossa, isso aqui. Daí você passa, você fala, não, eu vou mandar isso para aquela pessoa. Quando você volta, você não acha mais. Porque muita coisa já entrou no caminho. Daí você fica ali, você não acha mais. Isso causa um desespero. E muito importante, quando você vai falar, olha, eu vi uma figurinha de um cachorrinho, mas eu não lembro como é que ele era, deixa para lá. Quer dizer, aquilo que era importante para você, por ter passado, deixou de ser importante e tudo bem. Gente, que momento difícil, né, que a gente está vivendo. Sim, não, e isso tudo só contribui para ruídos mentais, né? Não está te acrescentando efetivamente nada, né? Porque é exatamente isso, a gente esquece, é muito rápido. Não dá tempo de processar e de ter aquela fricção necessária para o aprendizado, né? Que é até uma discussão interessante que a gente tem tratado agora de inteligência artificial. Saiu um estudo recente muito interessante, falando que em menos de 10 minutos de uso da IA, você já afeta a sua cognição, a sua capacidade de aprendizado. Então, eles fizeram um estudo robusto com 60 mil pessoas, e aí depois eles pegaram esses estudantes e fizeram um teste. Usar 10 minutos de IA, e aí depois vocês vão fazer um teste de verdadeiro ou falso. Bem simples o teste. O resultado que eles obtiveram foi a mesma coisa se eles tivessem chutado. Foi mero acaso. Tá. Então, assim, e aí outros estudos também que vão mostrando essa queda em percentual de cognição. Por conta disso, porque a resposta já é pronta, você não força o seu cérebro
a ter um pensamento crítico, a buscar informações e construir esse conhecimento. Você já recebe ele pronto e tão fácil como você recebe, o cérebro também descarta. Você vai esquecer ele rapidamente. E o pior é você acreditar piamente no que a IA te coloca. Assim, não é que o que ela vai te colocar é errado. Longe disso. Até porque ela vai buscar tudo que existe sobre aquele tema em toda a internet, que é uma coisa fantástica, e vai te dar uma resposta. Só que é a resposta que você quer? É a resposta que você precisa? Ela está abordada, construída da forma como você precisa que ela esteja? A pessoa simplesmente copia a resposta, coloca e manda para frente. Pois é. Gente, mas cadê o teu conhecimento? Cadê a tua experiência? Tudo aquilo que você entendeu sobre o assunto tá lá. Toda a sua bagagem, né? Gente, quer dizer, nós estamos nos jogando fora, né? Exatamente. E não é que eu não estou falando para não usar a IA, não. Claro, mas assim, é como que você usa. Você pode usar ela para te substituir, que é o que a maioria das pessoas fazem, que é isso que você falou, copia e cola e pronto. Ou você pode usar ela como um copiloto ali, para pensar junto. Você coloca uma coisa para ela, ela te dá uma resposta, você tem um pensamento crítico a respeito daquilo. Não, acho que dá para ser melhor, ou acho que dá para ir para um outro caminho. Que aí é claro que é baseado na sua experiência, na sua bagagem. Então precisa ter uma vivência antes da IA, né? E aí elas passam com as novas gerações, né? Que elas já estão na IA antes de ter essa bagagem. E não tem como proibir, né? Eu odeio essa palavra, como jornalista, como profissional de comunicação, eu odeio a palavra proibir. Mas não tem como você evitar, vamos dizer assim. Não, porque hoje em dia não tem mais como. Não tem mais como, sabe? Eu vou proibir, assim, tirar o celular da sala de aula. Eu vou agora também, mas no ambiente de trabalho, no dia a dia, tem celular, tem computador, tem rede social, tem IA. E o povo vai usar. É que tem uma diferença bastante grande, né, Sérgio? Você tem razão no que você está falando, porque as gerações são diferentes. A nossa geração e essas que estão chegando é diferente, porque a gente cresceu sem internet, sem a IA, sem esse monte de mundo digital. A gente não ficou tanto na tela quando a gente era criança, quanto essas coisas. Eu nem tinha tela. Eu tinha uma TV preta e branca no meu quarto, mas eu já era adolescente. Criança mesmo não tinha tela nenhuma. E nem tinha programa bom o dia inteiro, né? Para ficar assistindo o dia inteiro, né? Então, assim, o que aconteceu é que deu tempo para o nosso córtex pré-frontal, que é essa parte aqui, região da testa, aqui, atrás da testa, que é responsável pelas nossas funções executivas de atenção, de memória, de empatia, de planejamento, de tomada de decisão, deu para ela se desenvolver, porque ela se desenvolve até os 26 anos de idade. Nossa, Agora, as nossas crianças, elas estão com acesso a tudo isso de tecnologia antes dessa formatação, essa visão mais crítica, e também a amígdala delas, a amígdala cerebral, né? Não essa aqui no nosso pescoço, né? A cerebral. Aqui atrás. Que é responsável pela impulsividade, também não é desenvolvida nelas ainda. Então, as crianças são muito impulsivas, sem o controle do nosso centro executivo. Então, assim, elas têm muito mais capacidade de se viciar do que nós tivemos. Então, tudo bem, a gente tem acesso hoje, mas o nosso vício, quando as pessoas se viciam na nossa idade, não é tão significativo quanto é nas crianças, que é muito mais difícil de contornar, né? Então, assim, tem uma diferença que a gente tem que considerar no desenvolvimento cerebral mesmo. E como? Agora, você falando isso, me vem à mente uma questão de que essas novas gerações são e vão ser muito mais controláveis do que nós algum dia fomos. A gente tem um índice de rebeldia, até por tudo que vivemos socialmente, aquela coisa toda, mas não vamos entrar nisso aqui. Agora, assim, ao serem tão impulsivas, ao não terem esses limites, elas, por outro lado, elas são muito mais controláveis. É fácil você induzi-las a alguma coisa do que a nós. A gente tem essa visão crítica, eles não vão ter. Sim. Eu me lembro muito Aldous Huxley, né? Esse mundo distópico que ele cria, né?
que é a gaiola de ouro. Na verdade, o que ele visualizou para o nosso futuro era isso. Se a pessoa tiver prazer o suficiente, ela não vai se rebelar. Ela não precisa se rebelar. Ela está numa gaiola de ouro, ela está presa, ela está controlada, mas está tudo bem. Ela não tem nenhum motivo para querer sair dali, né? Então muito mais difícil do que essa rebeldia que a gente teve, que é essa rebeldia de o mundo está errado, se precisamos fazer alguma coisa, né? Outro amiga, tipo de visão, né? o mundo até hoje está errado. Uhum, sim, Existe sim. erro. Mas agora é gostosinho, né? Agora você fica em casa, né? É fácil, né? Olhando a tela, né? Nossa senhora, enquanto isso tá caindo bomba do outro lado do mundo, sabe? Tem gente, sabe, tem fome em muito lugar do mundo, mas você, não, eu vou postar aqui, justiça para o orelha. Pronto, e eu já fiz a minha parte. Não fez a sua parte. Ponto. Sabe? Você precisa fazer muito mais do que só postar uma parte de 0,00000,5%. E aí complica. Nossa. Juliana, uma coisa. Você falou que você já escreveu sobre inteligência emocional, agora sobre neurociência. É como se fosse uma evolução nos processos de entendimento do comportamento, né? E das necessidades de comportamento, não somente em questões empresariais, porque isso é muito dito na empresa, né? Precisamos ter inteligência emocional, inteligência isso. A gente precisa ter inteligência, ponto. Mas falar disso tudo é uma evolução, né? Você continua na mesma linha, com coisas novas para construir as pessoas. Explica um pouquinho para a gente isso, por favor, amiga. Nossa, que sacada, Sérgio. Nossa, que sacada. Nossa, exatamente, é exatamente isso. É uma evolução mesmo, porque a neurociência, ela envolve também a inteligência emocional, né? Tá. Então, a gente está falando sobre o comportamento humano ainda, não exatamente inteligência emocional, mas a regulação emocional é uma das funções executivas do córtex pré-frontal, né? É claro que não está restrita a uma região do cérebro, né? Ela é espalhada, mas digamos que tem um centro de controle, digamos assim, né? Para ficar mais fácil a analogia. Então é isso mesmo, eu comecei a perceber. Porque o que é essa tal da neurociência positiva? Porque hoje a gente fala neurociência para tudo, né? O que é? É um conceito científico, ele existe, ele está muito forte lá fora, está crescendo lá fora. Só quando eu comecei a estudar esse respeito, eu comecei a perceber que existe um vácuo. O que existia até então, até eu criar esse novo livro, era um único livro em inglês a esse respeito, de neurociência positiva, mas na verdade ele era um compilado de artigos científicos. Ok. Então, assim, para o leigo ou para a população em geral, não vai resolver o nosso problema. Quer dizer, como que eu aplico isso na minha vida? Né? É isso que nos interessa, né? Então, eu pensei, bom, então eu posso ver esse vácuo que existe e posso tentar cobrir ele, de acordo com as minhas experiências, o meu ponto de vista, e falar sobre a neurociência positiva, né? E eu sempre gosto de não ficar só na teoria, mas para mim a teoria só faz sentido se ela for para a prática. Fantástico, né? Fantástico, é isso mesmo. Então, assim, todos os meus livros eu mostro assim, como não é uma receita de bolo, mas é uma forma de falar, olha, existem técnicas comprovadas cientificamente que funcionam para a maior parte da população. Convido você a experimentar. E você vê se na sua vida funciona dessa mesma forma. Se não funcionar essa, existe uma outra, que também faz, por exemplo, desenvolve a atenção. Né? Não está escrito, não é uma coisa escrita em pedra, né? Que é aquilo e acabou se você não fizer. Não, ou seja, é para experimentar, né? É para vivenciar. Sim. E aí é muito interessante, porque às vezes as pessoas escutam, né? Neurociência positiva. Parece que está relacionada a pensamento positivo. E não é, né? Não é uma fórmula mágica de pensamento positivo, muito pelo contrário. O que eu abordo é que todas as emoções são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento. Claro. E os desafios são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento. Não é que a gente só aprende por meio das dificuldades, não acredito nisso, mas é certo que as dificuldades dão aprendizados para a gente que as coisas fáceis nem sempre dão. Quer dizer, dão mais oportunidades da nossa evolução, vamos dizer assim. Sim, é que nem você está num emprego, você aprende uma série de coisas. Mas quando você é demitido, você aprende outras coisas. Exato. Né? A respeito de tudo, de você, da empresa, a respeito de tudo, né?
Então, o que acontece na maioria das pessoas não é um estresse pós-traumático, mas é um crescimento pós-traumático. Ok. E existem formas da gente olhar para esses desafios e trabalhar eles de forma a transformar eles nesse tipo de crescimento e não em um trauma, não em algo que vá te reduzir. Então, a neurociência positiva é nesse sentido, de que não, a gente considera que saúde não significa ausência de doença. Tá. A pessoa pode não ter doença nenhuma e não necessariamente ela ser feliz ou ela ser plena, né? Ou ao Fisicamente ela contrário, tá né? bem. Pode ter um problema seríssimo e mesmo assim ela é feliz porque Exatamente. ela aceita essa condição, trabalha essa condição, busca soluções, claro, não é para deixar de tomar remédio, não é para deixar de procurar um médico, mas assim, eu aceito isso e eu vou ser feliz, nem apesar, nem porque, mas com isso. Exatamente, exatamente. Então, é neurociência positiva por isso, o nome positivo é por conta disso, porque ele olha como é que a gente pode ser melhor, independente de patologia, não patologia, como é que eu posso ser mais empático, como é que eu posso ser mais colaborativo, como é que eu posso melhorar minha tomada de decisão, como é que eu posso melhorar minha atenção. Então, assim, cada uma, aí no livro eu abordo 9, são mais funções executivas que existem, mas eu abordo 9 delas, que são as principais do nosso dia a dia. Como é que eu melhoro a minha regulação emocional? Então, assim, considerando isso, né? Que a gente pode se desenvolver e existem ferramentas que hoje a ciência mostra como isso pode ser possível. Engraçado que se a gente for buscar o termo ciência, pense aquela coisa assim, eu vou experimentar até acertar. Então, experimentação, erro, experimentação, erro, experimentação, erro, experimentação, acertei, pronto. E aí você meio que deixa de lado, né? Você põe ali, pronto, agora eu vou outras coisas. Tudo que você está falando é emoção. Está no campo muito mais da emoção, de uma experimentação que não tem exatamente o certo e o errado, é vivência. É engraçado, né, você confrontar o termo ciência com tudo isso que você está colocando, né? Eu fico falando, peraí, então isso não é ciência. Na verdade mas também é outra coisa, né? Sim, e eu gosto, é uma frase que eu falo muito para os meus alunos. Eu falo, não se trata de erro ou acerto, porque ninguém erra de propósito, né? Então, o que eu estou falando aqui é de experimentação para qualquer coisa. Num relacionamento, você experimenta formas de lidar com a outra pessoa. Às vezes você vai acertar e não é exatamente acertar. Às vezes você vai chegar no resultado que você quer e às vezes não. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Eles ficam fazendo picuinha um com o outro, como todo irmão, né? Normal. O que ele quer, ou o que ela quer, um menino e uma menina, é exatamente despertar a braveza no outro. É esse o resultado que ela quer. Então, para ela, o certo, entre aspas, é isso, é chegar nesse resultado. A então, provocação. Ela está experimentando para ver aonde que é o gatilho, aonde que pega, né? Então, isso tudo é aprendizado. E por que eu gosto muito de frisar essa frase? Então, não se trata de erro ou acerto, se trata de experimentação. Porque deixa tudo mais leve. Tá. Para qualquer coisa, no seu ambiente de trabalho. Às vezes você vai fazer uma entrevista que não vai dar certo. Tudo bem, você pode aprender com esses erros. Sim. Não tem problema. E aí você avança. Não foi em vão, sabe? O triste é quando é em vão. Quando você errou e aí você não tem a oportunidade de olhar para trás e perceber como que você pode melhorar na próxima. Nossa, você sabe que eu sempre falo aqui que eu adoro errar. Eu tô com 60 e algumas coisinhas de anos, 40 e algumas coisinhas de experiência profissional. E eu falei assim, eu adoro errar. Adoro. E eu descobri que o erro é fantástico viajando um dia com a minha esposa. Estávamos indo para uma cidade, para Águas de Lindóia, onde a gente ia direto. Quer dizer, eu conhecia a entrada, conhecia a estrada, eu conhecia tudo. Assim, o carro conhecia já, podia até deixar sozinho que o carro ia. Só que tinha uma entrada antes daquela que a gente gostava de pegar, porque tinha um caminho ali que a gente gostava. Então, quando passou, a gente estava conversando, minha esposa olhou e viu essa placa da entrada anterior. E falou, é aqui. E eu entrei. Eu entrei. No caminho, ela falou, não era, volta. Eu falei, não vou voltar. Eu me recuso a voltar. Você é teimoso, você isso, você aquilo, toda aquela coisa que... Você falou, não, eu não vou voltar. Eu vou em frente.
Menina, nós passamos por uma cidadezinha que a gente não conhecia, entramos na cidade, estava tendo uma feirinha na Olha, pracinha da cidade, paramos na feirinha, ela comprou um monte de badulaque lá que ela queria comprar, sim. almoçamos na feirinha, uma comida deliciosa, um lanchinho, não sei o que lá, fomos e Uhum. chegamos aonde a gente queria chegar. Olha Se eu só. tivesse parado e voltado, nós não teríamos tido essa É, experiência. Então eu pois falo, é. o erro nos traz experiências que nos constroem. É, E se não é. tivesse essa cidadezinha, Uhum, eu ia continuar, sei lá, alguma hora eu ia chegar, que eu fizesse um caminho, em vez de andar 10 quilômetros, que eu andasse 50. Mas uhum. eu ia, ou seja, o erro permite experiências de vida. Exatamente. Só que isso nas empresas é colocado, você nunca pode errar. O erro É, é. pois As é. pessoas são ensinadas que o erro é danoso, né? Se você errar, eu te Pois demito. é, pois é. Uhum. E que, inclusive, acaba inibindo a inovação, né? A Sim. inovação, a criatividade, porque a criatividade é isso, é você poder pensar em possibilidades, expandir as possibilidades. E, eventualmente, encontrar diferentes formas de ter determinado resultado, né? Se você fala não pode errar, ou eu já vi placas em empresas assim, aqui a gente só erra uma vez. Hum. Que triste. Você vai aprender uma vez, então. Né? Nossa, nossa. Esse termo que você usou, criatividade, para mim é muito importante. Quando, quando perguntam, né, do Sérgio Lapastina, defina você em uma palavra. Eu falo, eu sempre falei criatividade. Olha. Porque criar, para mim, ou seja, o exercício da criatividade, para mim, sempre foi extremamente importante. E eu Uhum. cobrava isso quando eu tinha algum tipo de liderança, cobrava isso dos meus liderados. Ser criativo hoje é um termo até meio ridículo da gente falar, porque você coloca numa inteligência artificial, você cria uma imagem, você cria textos, ou seja, o ato da criação está tão fácil e o ato da percepção daquilo que foi criado está tão sutil que Uhum. existe criatividade parece que é uma bobagem, né? Não tem mais a profundidade, né? Como você vai ver uma grande obra clássica e você percebe as camadas, né? Você Nossa. percebe que tem uma riqueza de mundos ali. Agora a IA só está replicando o que já existe, não está criando nada novo e ficando naquela coisa bem superficial, né? E o que eu acho mais interessante é isso, é a riqueza da experiência, né? Nossa, Essa, nem fala. essa autenticidade, essa coisa que nos torna únicos, isso que é gostoso, né? Essa imperfeição Uhum, é que me atrai, pelo menos, uhum. sabe? E perceber, olha, isso é humano, isso é falho, olha, é que nem eu, que bom me reconhecer naquilo, né? O desejo de criar uma sociedade perfeita vai nos levar ao exterminador do futuro. Isso é sério, amiga. É sério. Máquinas que não erram, né? Exato. Eu tô esperando o dia que cai o Schwarzenegger aqui em algum lugar, porque assim, as máquinas vão descobrir que o maior problema de todos somos nós. Elas vão descobrir. Elas Uhum. vão. E aí, assim, então, temos que eliminar o problema. Estou esperando o Schwarzenegger cair em qualquer lugar aqui. Eu só quero ver. Agora, Juliana, me diga uma coisa. Você trabalhou com isso a tua vida inteira, você estudou, você ensinou. Escrever livros sobre isso. Como que foi para você registrar toda essa tua experiência e mostrar isso para as pessoas? Você sabe, Sérgio, que eu brinco que a questão de escrever livros para mim foi uma prática egoísta, sabe? Porque era uma forma de eu aprender. Tá. Então, assim, era uma forma de me forçar a buscar informações, a ler artigos, a tentar condensar o conhecimento, porque isso também é neurocientífico, né? A melhor forma de você aprender algo é você ensinar para outra pessoa, porque aí Tá. você percebe as falhas, os vazios, aonde aquele está faltando informação, você organiza o seu pensamento para conseguir passar para o outro, né? Então, os livros que eu escrevi foi muito nesse sentido, sabe? De assuntos que eu gostava muito, que eu já tinha lido muito, já tinha estudado muito, mas eu queria organizar. Então, o primeiro livro de adulto, né? O primeiro livro meu mesmo foi um infantil, né? Que bonitinho. Que legal. Pois é. Você sabe que eu considero a literatura, o gênero literário mais difícil de todos. O mais complicado de todos de ser escrito é
a literatura infantil, porque o que você tem que pensar para escrever a palavra certa, da forma certa, seja para criança, seja para... Gente, é complicadíssimo. Eu E é falei, um público difícil de agradar, viu? É um público bem nossa, difícil de agradar, é e que desafiador. fala, né? E que fala, não gostei, não gostei. E aí, Ou começa a distrair, você está lendo e aí começa a distrair. mas continua, vai lá. Bom, mas aí então, no caso do inteligência emocional, então eu comecei a escrever ele com isso, né, buscando essas informações para conseguir condensar, porque o que eu via que já existia então era a teoria da inteligência emocional. Então tinha muitos livros que falavam, mas eu sentia para mim, eu falava, tá, eu entendi a teoria, mas como é que eu coloco isso em prática na minha vida? Quando eu estou sentindo raiva, o que eu faço? Quando eu estou com ansiedade, o que eu faço quando eu estou com ansiedade? Quando eu estou frustrada. Então, quando eu criei esse livro, foi para preencher esse vazio também. Eu falo sobre a teoria, o nome do livro é Inteligência Emocional, da Teoria à Prática. Porque é isso, tem a teoria, mas aí ele passa emoção por emoção. Não todas, porque a gente tem mais de 60 emoções, mas no livro eu abordo 30 delas, das mais comuns, né? Tanto as de valência positiva quanto as de valência negativa, né? Eu não sabia disso. Desculpa te interromper. Aqui é bate-papo a gente vai interromper, não tem problema. Eu não sabia, existe um número definido de emoções? Não tem, porque assim, cada dia os cientistas descobrem mais. Então, assim, a última contagem eram 62. Eu não sabia nem que isso era contável. Pois mais é. que já contaram. Gente, nossa. Desde das mais comuns até, por exemplo, Intercer. Intercer é aquela sensação que você tem. Sabe quando você está, por exemplo, numa praia ou no alto de uma montanha e você sente que parece que você está completamente conectado a tudo aquilo? Parece que está tudo certo, que está tudo do jeito que é, do jeito que tinha que ser. Então, é quase como se você não tivesse mais os seus limites entre o dentro e o fora. Você está dentro da natureza e você é a natureza ao mesmo tempo. Esse é um sentimento, por exemplo, né? Mas não é tão conhecido assim, não é tão falado, né? Mas é uma delícia de sentir, viu? Mas é uma delícia. Quando você consegue sentir, eu acho que talvez seja o melhor dele, sei lá. Porque, vai até além da felicidade, né? Nossa, mas uma surpresa. Temos 62 emoções passíveis de serem sentidas. Mas tudo bem, vai. E dessas 62, você pensou 30 pro teu livro. Isso, aí eu falo como você gerenciar as emoções negativas. Eu falo assim, de valência negativa. Porque quando a gente fala emoção negativa, parece que é errado, né? É ruim. E não são. O que a gente tem que fazer é aprender a colocar elas a nosso favor. Então, você sente inveja de alguém. É horrível, odeio sentir inveja. As pessoas nem admitem, né? Que tem inveja. Né? Muito raro de admitir. Ou então fala, mas é invejinha boa. É invejinha boa. Tenta suavizar, né? Mas ela está mostrando algo que é muito importante para você. Algo que, na sua essência, toca um lugar profundo, que por isso você também deseja aquilo. Então, se você aprende a olhar para isso, então não é ir contra essa mensagem, mas é você olhar para ela, acolher ela. Puxa, realmente eu estou com inveja. Por que eu estou com inveja? Porque, nossa, ele tem uma família bonita, a esposa se dá bem, os filhos são bonzinhos, sei lá o que for. E aí, poxa, então quer dizer que isso é importante para mim. Quer dizer que eu posso buscar isso também. Eu posso buscar isso na minha vida. Então, é isso. Seja, trabalhar essa emoção, entre aspas, como você disse, de valência negativa, para reconhecer o que você realmente está sentindo. Fazer isso sozinho não é fácil, não, viu, amiga? Fazer isso sozinho não é muito fácil. Não, e é engraçado, porque a gente tem essa tendência a rechaçar as emoções, né? A gente não quer. Então, não estou ansioso, não estou ansioso, não estou ansioso. Só que quanto mais você nega uma emoção, mais forte ela grita, porque ela é uma mensageira. Então, e como uma boa mensageira, ela vai falar com você para você escutar, depois ela vai falar mais alto, depois ela vai gritar até você escutar ela. Então, por isso que é contraintuitivo. A gente não corre das emoções, a gente corre para elas. E olha para elas e fala, eu estou ansioso. Por que eu estou ansioso? Eu assumo que eu estou ansioso, mas por quê? Né? E do mesmo jeito que acontece com as emoções positivas, né? Ou de valência positiva. Então, por exemplo, você pensa, você está numa palestra, e aí, ou numa reunião importante, o chefe tropeça. E aí você fica morrendo de vontade de dar risada.
E aí, quanto mais você pensa, não posso rir, mais dá vontade de rir. É, Agora, se o próprio chefe dá risada e fala, nossa, sei lá, bom suaviza, dia, né? sei lá, aí já alivia, aí todo mundo dá aquela risadinha e passou. Você abraçou aquele tio, achar engraçado e passou. Né? Então, esse é o É, segredo. tem uma coisa, eu acho que o limiar entre a valência negativa e positiva de uma mesma emoção, Uhum, às vezes é muito tênue. É muito tênue. uhum, uhum, Assim, vamos falar talvez, da emoção, do sentimento mais nobre de todo, o amor. uhum, Amar é uma delícia. Quando você se apaixona, é fantástico. Aquela entrega, você se sente pleno, repleto, explodindo, né? Você não cabe dentro de você. Ah, que delícia. E você, assim, eu vou contaminar os outros com meu amor. É muita soberba da tua parte, mas tá bom. O limiar do exagero desse amor uhum, se uhum. chama crime passional. Quantas e quantas Exatamente. pessoas, muito, Uhum, infelizmente a grande maioria mulheres, são uhum, mortas, uhum, apanham, não sei o que lá. E uhum, você vai perguntar pro cara, não, mas eu fiz isso porque eu não suportei perdê-la. uhum, Eu uhum. não sei ficar sem ela. Eu amo demais, eu não sei. Mas você acabou de encher a menina de porrada, meu irmão. Não, mas eu fiz por amor. Ou seja, o limiar sabe, do ato positivo, do ato negativo, da mesma emoção, é muito tênue. É perfeito, é perfeito. Porque, assim, todas as emoções, e por isso que a gente fala de valência positiva ou negativa, todas elas, nos seus extremos, são ruins. Esse Tá. exemplo que você deu do amor é muito real. Porque é amor. Se você perguntar para aquela pessoa, ela fala, não, eu amo e não quero viver sem ela, então por isso eu fiz isso. É o amor, né? Mas é levado num ponto extremo que não é saudável, nem para a própria Uhum. pessoa, nem para ninguém, né? Como a mesma forma acontece, por exemplo, com alegria. A pessoa que sente alegria o Né? tempo todo, tá lá em cima o tempo todo, isso também é um distúrbio, chama-se êxtase disfórico. Tá. Então, o que é saudável emocionalmente falando? É você caminhar pelas emoções conforme o contexto. Você vai num velório, você vai estar triste, e tudo bem. Depois vai acontecer outra coisa, você vai ficar feliz. Tem momentos que você vai ficar neutro. O saudável é isso. Se você está sempre em uma única emoção, por exemplo, uma pessoa com tristeza sempre, aí é depressão. Uhum. Nada te agrada, você não sente prazer com nada, você não tem vontade de fazer nada por muitos dias consecutivos. Então, isso sinaliza um alerta. Agora, você está muito triste num dia que aconteceu alguma coisa significativa, isso é saudável, você precisa ir viver isso. Claro. Não, e aí tem em tudo, né? Em tudo. Não sei nem se dá para ser classificado como emoção, mas eu fico pensando aqui, que é um campo que eu navego bastante, a fé. Sabe, ter Uhum. fé é uma delícia. Você precisa acreditar em algo. Faz bem você acreditar em algo. Seja Uhum. esse algo que for, tá? E tem o Sim. nome que for, independente Uhum. disso. A fé extremada, sabe, gera o quê? Gera conflitos. A maioria das guerras, muitas guerras, são por causa de fé, porque o Deus deles é errado, sabe? Então, Sim. causa aquela É coisa, cega a a pessoa, né? intolerância. A intolerância religiosa que nós vivemos hoje em dia, muito forte. O Uhum. conhecimento. Sabe, você ir atrás de conhecimento é fantástico, é necessário, pelo amor de Deus. A Uhum. falta de conhecimento, a ignorância. Agora, aquele conhecimento que só é colocado e nunca é aplicado, Pois é. chega uma hora que lota, chega uma hora que a pessoa fica intolerante a qualquer outra coisa. Mas você está aplicando o que você aprendeu na É, vida? é Não, eu verdade. escrevi 700 livros. Algum, Uhum. algum, algum presta. Algum alguma vez Pois foi é. lido? Não, tá tudo na biblioteca, né? Ali É. parado. Mas... Então, quer dizer, Uhum. tudo que a gente faz tem esse limiar, né? Tem esse peso e que vai variando conforme a tua experiência de vida, conforme a tua Uhum. idade, conforme os relacionamentos, conforme a sociedade. E essa balança nunca está 100% equilibrada, né? Sim, sim, exatamente. A gente precisa ter. E claro que o grande desafio é encontrar esse equilíbrio, né? Nem fala. Qual que é o meio, né? Onde que é o meio ali? Nossa. Não. Agora, eu queria que você continuasse. E a virada da inteligência emocional para a questão da neurociência? Como que se deu em você Uhum. para você ter o teu novo livro?
Então, aí eu comecei a questionar, a entender como que funciona a emocionalidade no nosso cérebro. Tá. E aí eu comecei a perceber, porque eu trabalho muito com mindfulness, né? Atenção plena, né? Que são práticas meditativas mais laicas, não é ligada a nenhuma religião. Inclusive, elas nasceram em universidades, são protocolos que foram criados por diversas universidades do mundo e que a gente aplica geralmente 8 semanas a aplicação, né? E aí eu comecei a perceber que essa prática trabalhava muito a questão da autorregulação emocional, mas também tocava em outras coisas, em outras funções executivas, como atenção, como dar mais clareza mental para a pessoa, ela toma decisões melhores. Uhum. E aí eu comecei a ficar curiosa, mas o que acontece no nosso cérebro, então? Para essa ferramenta funcionar para tantas coisas. E não é a única solução, tem várias Tá. soluções, várias estratégias. Mas eu comecei a ficar curiosa para entender isso, né? De como é que a gente pode intencionalmente ter um sistema nervoso melhor, sermos pessoas melhores, mais éticas, mais compassivas. Show, perfeito. Uhum. E assim, Ética. eu acho que são temas que são pouco trabalhados, porque historicamente tanto a neurociência quanto a psicologia trabalham muito na patologia, no sofrimento, nos sintomas. Mas o fato da gente resolver essas questões não resolve eu ser uma pessoa necessariamente feliz, né, para qualquer ser humano. Então, isso começou a me instigar também. Falar, mas como é que a gente pode intencionalmente, independente de patologias ou não, como é que a gente pode intencionalmente fazer com que o cérebro seja mais saudável, mais feliz, mais pleno, mais equilibrado? Feliz, eu evito usar essa palavra por conta disso que a gente falou agora, né? Porque a gente precisa navegar pelas emoções, Claro. né? Mas um cérebro equilibrado, que você está em paz, que você, né, mesmo perante os diversos desafios que todos nós enfrentamos, mas que a gente consegue navegar eles com tranquilidade, uma certa tranquilidade. Quer dizer, você vai estar segurando o leme ali, a tempestade está vindo, está sendo horrível, mas você vai segurar firme e continuar. Não se desesperar e abandonar o navio e pular no mar, entendeu? Então, é essa a ideia, de mesmo nos momentos difíceis, você ter a serenidade, a firmeza de seguir em frente. Né? Muito legal, muito legal, muito legal. E é engraçado, né? Você fala de cérebro. É um órgão fantástico, né? E, assim, extremamente desconhecido. Uhum. Já sabe, você conversa com neurocientistas, você conversa assim, nem eles entendem como é que pode um órgão do corpo humano ser mexido sem dor. O cérebro não sente dor, só que todas as dores passam por ele. Uhum. Menina, que coisa engraçada. E ele pensa. Eu acho que a única coisa que nenhum. A não ser filósofos, mas aí a gente está entrando em outro campo. Nenhum médico nunca vai saber como se forma o pensamento. O que é esse pensamento? Como que ele se dá? Como que a gente conversa com a gente mesmo através do cérebro? Sabe, isso aí chega uma hora que eles desistem de saber isso. Vamos investigar o dedão do pé, fica mais fácil. Pois é, né? Porque a gente está investigando muito o hardware, né? Mas e o software, né? Como é que faz como é que esse software roda? Da onde que vem esse software? Que aí são questões muito filosóficas mesmo, que a ciência de hoje ainda não chegou nessas respostas, né? Do que forma isso? Da onde que vem os desejos, por exemplo? Eu tenho o desejo de fazer alguma coisa e não outra. Por quê? Por que você tem isso e eu não, por exemplo, né? Uhum. Nós temos o mesmo órgão, vamos dizer assim. Vai. Sim, o meu coração faz a mesma coisa que o teu coração. Diferente, mas o meu pulmão faz a mesma coisa que o teu pulmão, o meu pâncreas faz a mesma coisa que o teu pâncreas. Agora, o meu cérebro não faz a mesma coisa que o teu cérebro. Pois é, pois é. E, inclusive, coisas muito sutis, por exemplo, quando você muda a língua, o seu idioma. Se você é uma pessoa poliglota, ou pelo menos bilíngue, você fala um idioma e outro, a sua forma de pensar muda. A sua estrutura cerebral muda. Então, assim, só se você nasceu aqui no Brasil ou se você nasceu em outro país, você já vai pensar de uma maneira diferente. Menina, o seu cérebro pode ser o mesmo, né? O mesmo. Né? Eu tenho uma excepcional amiga, uma grande amiga, que tem uma filha maravilhosa, que sofreu um acidente no passado e teve problemas
tem problemas neurológicos. Ela teve, inclusive, um pouco de perda de massa cerebral, mas tá viva aí com várias sequelas, mas tá viva aí. Sei lá. Você acredita que ela acordou do coma? Ela passou um bom tempo em coma. Ela acordou do coma falando alemão fluentemente. Não acredito. Fluentemente. Ela continua falando em português, assim, mas e você repara que ela tem às vezes tem uma dificuldade na fala do português, e ela solta expressões em alemão. Ela está conversando com você, vai, gente, ela está inventando. Aí a mãe dela falou, ela não está inventando. Ela já conversou com pessoas nascidas na Alemanha, ela fala alemão fluentemente. E ela nunca aprendeu uma vírgula em alemão. Meu Deus do céu. Que incrível. Nossa, que incrível. Que história. Como é que pode uma coisa dessas, né? Pois é. E aí tem um nome, ela explicou um nome lá, tem um nome que a ciência dá para isso. Mas é um fato já conhecido. Tá. Ninguém explica, mas é conhecido. A gente ouviu em algum lugar. Não, e é conhecido porque existe, né? Porque existe. Talvez não seja a primeira, não sei lá, mas pode ser raro. Mas e por que se dá isso? Excelente pergunta. E aí você faz ressonância, você faz um monte de coisa, analisa o cérebro da menina, tá ali, tem o problema do que aconteceu, não sei o que lá, mas é um cérebro. Sim. Como é que pode? Né? Olha que coisa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, que era o que eu falei para você que eu ia fazer. Estão banalizando um pouco o termo neurociência? Porque eu já vi cursos, e alguns cursos, inclusive, bastante extensos e algo caros, neurociência na espiritualidade, neurociência na culinária, neurociência na moda, neurociência na neurociência. Assim, estão banalizando um pouco esse termo ou não? Realmente ele tem uma aplicabilidade extremamente vasta em todos os campos. É ótima essa pergunta. Existe um estudo muito interessante que ele provou que quando nos anúncios é utilizado o termo neurociência, ou fazem alusão a um cérebro, coloca a imagem de um cérebro, alguma coisa assim, aumenta o número de vendas. Porque as pessoas entendem aquilo como algo científico. Algo sério. Então, existe um fato na nossa sociedade atual, que é quando alguém fala neurociência, parece que dá mais credibilidade àquilo. Então, muita gente tem utilizado isso, relacionando a neurociência com qualquer outra coisa, de uma forma muito leviana, assim. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e principalmente quando fala assim, vou ensinar você a reprogramar o seu cérebro em 21 dias. Certeza, você já deve ter visto alguma coisa assim, pelo menos alguma coisa nesse sentido. Né? E assim, é claro que existe a neuroplasticidade, a gente pode moldar, inclusive fisicamente, o nosso cérebro durante toda a vida, independente da idade, né? Agora, falar que você vai reprogramar em 21 dias, como se fosse um software que você vai baixar e clicar e tá resolvido o seu problema, não é verdade. Da mesma forma que às vezes me perguntam, mas para criar um hábito, quantos dias eu preciso? E não existe um número, depende do hábito e da complexidade dele. A fórmula mágica é, quanto mais desconfortável for, mais tempo vai demorar. Bom. Se for muito desconfortável, vai demorar mais tempo. Se for menos desconfortável, você cria o hábito mais rápido. Mas esse negócio dos 21 dias acabou ficando porque foi baseado num estudo que fizeram com 60 pessoas só, há bastante tempo atrás, na década de 60, que falava assim, que pessoas que passaram por cirurgia plástica, elas demoravam 21 dias para se reconhecer, voltar a se reconhecer no espelho. Jura, tem isso? Não sabia também. Mas era só isso, e era uma média, né? Entre 60 participantes, a média demorava 21 dias para aprender a se reconhecer no espelho. Não tem nada a ver com hábitos, esse estudo. Não tem nada a ver. Que coisa. Então, só que ficou imaginário. Me lembrou o Traga o Seu Amor de Volta em 3 dias. É a mesma coisa, tão falacioso quanto. Ou seja, é possível aplicar o que é a neurociência, as técnicas, o conhecimento da neurociência em diversos campos.
Sim, É possível é aplicar. possível. Só precisa que seja de uma forma séria. Ou, como você Exatamente. extremamente colocou, ética. Exatamente. Ética e embasada cientificamente. Lembrando que não dá para você pegar um único estudo pequeno e usar como referência. Não Tá. dá. É muito comum isso acontecer, inclusive no jornalismo, porque vira uma manchete, né? E até você consertar, nunca mais o erro é consertado, acaba caindo, né, nessa ideia coletiva. E geralmente, por exemplo, para os meus livros, eu procuro meta-análise ou estudos grandes de mais de 1.000 pessoas e de preferência também que sejam de vários países, porque algo que Porque é tem, aplicável para o Brasil ou para os Estados Unidos não vai ser aplicável necessariamente para uma tribo indígena. claro, claro, claro. Então, assim, então você não pode generalizar, falar, por exemplo, 21 dias para você se reconhecer no espelho, mas talvez se você fizer isso em outra região, com outro tipo de ser humano, não seja essa a resposta. Então, quanto Pode dar mais muito menos ou muito mais. diverso, um pouco mais próximo da realidade a gente fica, né? Essa, inclusive, é a importância da diversidade, dos diversos pontos de vista, né? Show, Para a show, gente show, tentar show. afinar o que é verdade, né? Agora, Juliana, partindo daquilo que nós conversamos, que existe uma linha de evolução desse conhecimento do que é inteligência, do que é emoção, do que é o comportamento gerado por tudo isso, que era a inteligência emocional, a neurociência, que não deixou de existir e virou neurociência. Mas a neurociência tem que complementar o que é inteligência emocional. Tem um próximo passo já previsto aí, o que seria o teu próximo livro, inclusive, mas tem um próximo passo que é, sei lá o quê, é um outro tipo de estudo? Sabe, uma coisa que eu tenho começado a refletir a respeito. Seria um tema que foge um pouco, tem bastante a ver com comportamento humano, mas um pouco diferente. Seria uma espécie de um movimento que eu estou intitulando junto com um amigo meu, que na verdade deu a ideia, o Arthur, seria tranquilismo. A gente está precisando de um movimento que é essa ideia da gente. Porque a gente vive a sociedade do cansaço, né? Que o Byung-Chul Han sempre fala, né? O filósofo coreano. E a gente vive nessa produtividade, essa pressão, que eu nem preciso de chefe para ter essa pressão. Não. Eu mesma. A gente se coloca essa pressão. E aí é a origem da sociedade do cansaço, porque você nunca para. Eu vou descansar. Não, mas eu vou ler aquele livro que eu preciso aprender não sei o quê. Vou aproveitar que eu estou descansando, né? Vou aproveitar que eu estou descansando e vou fazer aquilo. Não, gente, descansar é parar, pelo amor de Deus. Domênico de Masi já falava ócio. Pois é. Que tem tudo a ver com a questão do nosso cérebro, que ele está pedindo esse descanso, ele está pedindo essa parada, mas a gente não está respeitando isso, né? Então, por exemplo, a gente está vendo esses índices de burnout absurdos que cresceram quase 500% em 4 anos. Os dados agora saíram da Previdência Social e virando uma epidemia, porque é essa pressão o tempo todo. E não, é não fazer nada mesmo, é ter uma vida mais tranquila, é ter mais leveza, é aproveitar o seu dia a dia sem pressa, sem estar correndo o tempo todo. A gente pergunta para os nossos amigos, como é que você está? Correndo. Correndo para onde? Virou um termo meio genérico, né? Tô na correria aqui. Mas tá bom, mas você está fazendo o quê? Nem você sabe, né? Pois é. Então eu estou sentindo necessidade, assim, coletivamente, né? De um movimento assim de tranquilismo. Como é que a gente pode criar essas bases, inclusive em termos de vida mesmo? Eu estou morando em Paraty atualmente. A gente veio para cá, a gente morou 2 anos a bordo de um veleiro, buscando essa outro ritmo. É um outro ritmo, é um ritmo natural. Você não vai contra o que a natureza diz. Está chovendo? Vamos ficar dentro do barco. Não está chovendo? A gente pode sair para navegar, a gente pode sair para ir para uma praia. Né? Então, e claro, não estou falando para ninguém fazer nada radical, não. Mas é que não dá para a gente ficar. É muito insustentável como a gente está vivendo agora. A gente precisa encontrar um meio termo aí. Né? Olha, Juliana, o que eu vou te falar é o seguinte: quando você criar o grupo de tranquilismo, me coloca nesse grupo, por favor. Me coloca, porque além de estar necessitado desse tranquilismo, eu concordo
100% contigo. Se você precisar de divulgação sobre o tranquilismo, conte comigo. Que olha, eu acho que, nossa, é fantástico. E é engraçado, né? A gente vem num crescente, num crescente, num crescente, num crescente. Qual que é o próximo passo? É parar. É parar. Por quê? Lembrando, uma vez, um amigo, grandíssimo amigo, falou: subir uma montanha, escalar uma montanha, talvez seja um dos exercícios mais difíceis que tem. Seja uma montanha que você vai a pé, seja escalando por fora da montanha, independente. É muito difícil. Exige técnica de conhecimento, exige esforço, você passa fome, você passa frio, você passa calor. E aí você chega no topo da montanha, que delícia. O que você vai fazer agora? Voltar. Descer da montanha. Não tem mais o que fazer. Você vai ficar lá um tempinho, vai olhar, cheguei no topo da montanha. E agora? E agora você vai descer. Pois é. Sabe? Então, e que essa... Achei ótimo esse exemplo, Sérgio, porque é muita dessa ganância pouco saudável que a gente tem, né? Então, é a diferença entre, digamos, dois esportistas, né? Um que ama o pódio e o outro que ama o esporte. O que ama o pódio leva a taça para casa, dorme com ela e já está ansioso pensando na próxima maratona, na próxima prova. O que ama o esporte pode ter perdido e fala, pô, tá tudo bem, não foi o que eu queria, mas tudo bem, eu gosto de correr, vou continuar correndo, ou fazer a atividade que seja, né? O problema é que eu vejo muita gente vivendo nessa ganância, né? Que uma pergunta que eu até sempre provoco, em relação à questão financeira. O quanto é suficiente para você? Porque a gente chega naquele número e a gente quer aumentar. Aí depois quer aumentar de novo. Aí aumentar. Mas o problema é que quanto mais você aumenta esse número, mais trabalho você tem, mais você está abrindo mão de outras coisas. Então, quanto é suficiente para você? Não, eu abro mão eu não preciso ter um helicóptero, eu não preciso ter uma mansão, eu não preciso ter o carro do ano, eu não preciso... o quanto é suficiente? Porque aí você se permite também, quando você chega naquele valor, tá bom, posso relaxar um pouco agora. Não preciso ficar correndo, né? Perfeito. Eu tenho um amigo, com 60 anos a gente tem amigo de tudo que é tipo, viu, gente? Que uma vez eu virei para ele e falei, cara, eu acho fantástico como você consegue trocar de carro todo ano. Todo ano com um carro novo, todo ano com um carro... Ele falou, poxa, legal. Ele falou, Sérgio, sabe quantos carros eu tenho? Eu quantos? Ele, nenhum. Eu falei, como nenhum? Eu falei, eu alugo. Olha só. Aí eu consigo, toda hora, assim, eu aluguei, tem um período desse carro, agora eu não quero mais, troca aí, eu quero outro carro. Às vezes eu fico uma semana, eu falo assim, por isso me dá o prazer de ter carros novos toda hora. Olha só. Eu falei, caramba, meu. E eu achando que você era cheio da nota e tinha carro e trocava de carro. Eu falei, não tenho, faz muito tempo que eu não tenho nenhum carro em meu nome. É inteligência, né? É inteligência falando sobre... que coisa. Juliana, independente da gente estar num bate-papo extremamente fantástico, a gente tem tempo também, e não é que eu já estourou o tempo, já foi... Estourar o tempo já foi estourado, mas tudo bem, não tem problema. Mas vamos dar o serviço aqui. Aonde que as pessoas encontram o Neurociência Positiva, uma rota prática para cultivar o equilíbrio, desenvolver a clareza mental e viver com mais leveza? Ela já fala... É enorme, né, o título, o subtítulo. É isso aqui, quem estiver vendo a gente, eu sei que algumas pessoas vão estar escutando, mas encontra na Amazon, tanto a versão digital quanto a versão física, estão lá na Amazon, e o Inteligência Emocional da Teoria Prática, para quem quiser também está lá na Amazon. Os dois estão disponíveis, é fácil de achar, todo mundo conhece a Amazon, sem dúvida. É legal ler primeiro Inteligência Emocional e depois o Neurociência, ou dá para ler o Neurociência e depois ler o Inteligência? Tanto faz. Um é bem complementar ao outro, independente da ordem, vai funcionar bem. Maravilha. E quem quiser conhecer um pouco mais de Juliana Zelawi, para de errar o nome da moça. Quem quiser conhecer um pouco mais de Juliana, quem quiser bater papo contigo, te convidar para palestra, quiser contratar você para mentorias, usar você, onde que te encontra nesse mundão sem porteira? Olha, o Instagram é simplesmente .seja. Como é que é? Não é teu nome?
Não é, não. Mas se colocar Juliana, é que Zelau é muito difícil, né? Zellauy, é bem difícil. Veja, tão difícil que eu estou errando o programa inteiro, uma delícia. Então, simplesmente .seja o Instagram, ou pode ser por e-mail também, contato@simplesmenteseja.com.br. E aí é só me acionar, que eu adoro trocar com as pessoas, eu sempre falo que conhecer quem está do outro lado, né? Essas conexões que movem a gente, né? Essa troca que move. Então, por favor, entre em contato mesmo para trocar ideias, que é sempre um prazer. Ah, sem dúvida. E você sabe, obviamente, eu já entrei, já estou lá, pelo menos te seguindo, e eu acho que a mensagem que você passa com o título do teu Instagram é fantástico. Que deve ser o nome da tua consultoria, o nome da tua empresa, alguma coisa assim. Sim. Eu acho o seguinte, gente, simplesmente seja. Seja o que você quiser ser, o que você puder ser, e seja cada vez mais isso que você quer ser. Não seja o que os outros pensam de você, não seja o que os outros querem que você seja. Pois é. Descubra o que você quer ser e simplesmente seja. Com leveza, né? Sabe? E quanto antes você descobrir isso, melhor vai ser a tua vida. Tem gente que só descobre isso já com o pé na cova. Mas e também tá valendo, o importante é de descoberta. Juliana, obrigado pela tua energia, obrigado por tudo que você faz. Parabéns. Eu acho que obrigada a vocês. São pessoas como você que valem a pena a gente bater papo, porque trazem coisas muito boas para a gente. Eu quero muito que, assim que você tiver oportunidade, volta aqui, vamos voltar a conversar sobre o que for, porque tenho certeza que as pessoas gostaram muito e tenho certeza que vai ajudar muita gente. Que bom, Sérgio. Essa é a nossa intenção, né? Eu acredito muito nisso, que a gente está aqui no mundo para ajudar uns aos outros, senão não faz muito sentido, né? Então, ficar uma vida muito sem graça é muito difícil, né? Então, que bom, que se eu puder contribuir de alguma forma, pode sempre contar comigo. Eu adorei o nosso bate-papo. Você é um cara super inteligente. É muito gostoso conversar com pessoas inteligentes, né? É uma delícia. O pior é que eu concordo contigo. Obviamente, não estou falando da minha inteligência, mas conversar com pessoas inteligentes é maravilhoso. É maravilhoso. É algo que nos engrandece. E eu conversei com uma pessoa não só super inteligente, como super deliciosa de conversar, que também complementa a inteligência. Juliana, obrigado. Esteja aqui com a gente sempre que quiser e puder, por favor. Assim como você, que escutou mais essa edição, obrigado por estar com a gente. A gente volta logo com mais um bate-papo tão gostoso como esse. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Ju. Tchau.